Tá bem. Eu vou começar, então, lembrando o seguinte, que eu corrigi hoje de tarde a primeira parte dos trabalhos que foram postados da disciplina de análise de balanço. Porque como a gente combinou lá na primeira aula, né, é uma disciplina em que a gente vai construindo a análise conforme a gente vai tendo as aulas. Então, hoje, a gente tem uma aula sobre como é que faz essa análise preliminar, análise visual, e análise preliminar de balanço, e aí vocês vão fazer a primeira parte dos resultados, digamos assim, do trabalho de vocês, não é? Mas alguns não postaram. Eu não sei se vocês estavam em algum grupo que não colocou o nome de vocês, né? Verifiquem lá, verifiquem se vocês têm nota. Se vocês não têm nota, porque vocês não fizeram a primeira parte. Então, observem a aula de hoje, porque eu vou, em cada aula, trazer alguns exemplos dos colegas de vocês que vêm fazendo o trabalho para explicar como é que a gente faz. Não é um trabalho difícil, mas é preciso que vocês tenham por base a disciplina de contabilidade, por isso que eu coloquei aquele monte de exercício, de vídeos de contabilidade na primeira aula, né? Que é para recapitular. Mas vocês vão ver que conforme a gente vai fazendo, não é? A disciplina fica bem tranquilo, assim, não é difícil, não, tá bem? O pessoal que postou, eu vi que tem trabalhos muito bons, assim, já. A primeira parte do trabalho, né, para quem não lembra, era pesquisar uma empresa que tenha as demonstrações contábeis públicas, não é? E aí eu peguei, inclusive, como exemplo para trazer para vocês, mas eu posso dar uma olhada em outras também, se vocês quiserem, do grupo de vocês para auxiliar, a do Luan, porque eu achei bem interessante. A única coisa que eu vi, eu até observei ali, é que 2 grupos pegaram a do Grêmio Futebol Clube, tá? 2. Não tem problema nenhum. Eu não vejo problema nenhum com relação a isso, porque vocês não se conversam muito. Na análise, assim, fica até mais fácil para mim, porque eu comparo os resultados, né? Mas aí só estou avisando vocês que 2 grupos pegaram. Todas as outras são diferentes, né? Eu achei bem bacana do Luan, que o Luan escolheu, que é um Nubank, pela forma bem simples com que ele construiu as demonstrações contábeis, né? Como elas estão fáceis de entender e todas bem completas. Então, eu achei bem bacana, eu trouxe. Alguns não colocaram o histórico da empresa. O histórico é bem importante, gente. Por quê? Vocês estão fazendo um relatório financeiro da empresa que vocês escolheram. Vocês estão fazendo uma análise do balanço, das demonstrações. Como é que vocês vão analisar sem trazer o histórico? E não é trazer o histórico assim de pôr lá todas as informações da empresa. Não, é o histórico que vocês leram, compilaram as informações e escreveram o que vocês achavam que era importante, né, para explicar o comportamento financeiro da instituição que vocês escolheram. Porque lembrem, o que a gente vai fazer nas aulas é analisar o balanço de uma empresa, mas ao final dessa disciplina, vocês vão ter que ter a capacidade, não é, de fazer uma análise financeira mínima, pelo menos, de qualquer empresa, já que a análise é sempre a mesma. Né? As metodologias de análise que a gente ensina aqui ao longo da disciplina são as mesmas para todas as disciplinas, tá bem? Alguém quer aproveitar antes de eu iniciar e tirar alguma dúvida? Pode falar, Kleber. Não, Stephanie, com relação a isso que tu falou, histórico, e até tu colocou para mim, para o Luciano ali, a introdução e tudo mais, na verdade, a gente não colocou porque tu não tinha mencionado a necessidade disso para essa primeira parte, né? A gente entendeu que para a primeira parte, o que a gente enviou era o suficiente, claro. Aí depois, né, na complementação do trabalho, na finalização do trabalho, aí a gente tem que melhorar. Mas por isso que no fim acabou deixando a desejar. Fala, Luciano. Só que o histórico sim tinha, né? Nós temos histórico, o histórico era a primeira parte do trabalho. Né? Tinha histórico e objetivo. O que não tinha, na verdade, era a introdução, né? Que, na verdade, a gente não pôs, né? Mas o objetivo e o histórico da empresa tinha ali, sim. Tava bem completo até, inclusive, né? Da Movida. Eu vi que vocês trouxeram da Movida, né? E até eu tenho algumas informações interessantes da Movida para trazer.
A questão é que ali onde vocês, no arquivo que vocês postaram, eu não sei se cobriu o que vocês escreveram, mas revisem lá o que tem, o que vocês me enviaram. Tem só o PDF ou tem só as informações do site da Movida. Não tem o que vocês... Eu não sei se cortou, se deu algum problema. Revisem lá, de repente deu algum problema em juntar as informações para fazer um PDF, tá? Mas a ideia de fazer uma introdução ou escrever a introdução do trabalho é começar a análise, né? Vocês olharem para o ambiente econômico onde se encontra a empresa de vocês, que vocês escolheram. E aí a gente tem um monte de tipos de empresa, né? A Movida, por exemplo, ela é uma empresa que aluga carros, mas que também vende carros. Ela tem duas frentes, assim. A Movida, ela é muito conhecida no mercado por ser uma péssima empresa para se trabalhar. Eu não sei se algum de vocês conhece ou se trabalha na Movida, mas é verdade. Ela tem um dos piores climas organizacionais. Eles trabalham em equipes separadas, eles têm como premissa básica competição, então as pessoas competem entre si, né, para conseguir clientes, para tudo isso. Claro, a Movida ganha com isso, mas se você não tem aquele, né, aquele mínimo de psicopatia dentro de si para trabalhar num ambiente que é bastante pesado, digamos assim, é bem difícil, é um lugar bem difícil de trabalhar. Então, no geral, o pessoal reclama bastante e eles têm muitos problemas de funcionários indo embora, muito, muito. Então, a Movida é uma empresa bem... Ela entrou bastante no trabalho remoto, então uma parte inteira dela foi para trabalho remoto. Inclusive, né, eu quero aproveitar, porque eu dou poucas disciplinas para vocês agora no final, e às vezes, assim, eu esqueço, se vocês me permitem, de fazer esse pequeno parênteses no início da aula, tá? Porque às vezes alguns alunos assim que eu oriento e que estão em TCC2 falam comigo sobre as questões de carreira e o que vai ser, né, depois da graduação. Observem bastante as empresas lá no LinkedIn. Quando eu pedi para vocês fazerem LinkedIn, manterem se atualizados, quem fez gestão de pessoas comigo, 2, né, eu pedi, é por conta disso, né? A quantidade de empresas necessitando de trabalho remoto de administradores, ao contrário do que vocês imaginam, ela é bem alta nos dias de hoje. E a área que mais cresce e que mais precisa, né, destes profissionais atualmente é a área de tecnologia, inovação e tecnologia, tá? Disse que todos os profissionais formados agora que entendem um pouquinho de administração, processos e projetos, eles têm local de trabalho dentro dessas empresas. Mais que isso, elas estão captando profissionais que não são exatamente dessa área, porque elas estão precisando desesperadamente de pessoas que entendam de marketing, processos e projetos. Então, assim, se vocês têm alguma aptidão, se vocês gostam dessa área, deem uma olhadinha, né? O nome destes trabalhos lá no LinkedIn é gestor de projetos, gestor de processos, né? Analista de marketing ou gestor de marketing, e procurem empresas da área de tecnologia, inovação, e mesmo assim a maior parte das empresas da área financeira das empresas, elas precisam destes profissionais. O que é que eles fazem? Os gestores de projetos, desculpa até fazer esse parênteses, mas é porque eu acho que às vezes alguns de vocês estão perdidos, assim, com relação ao campo de atuação, e é uma brecha, não é? Porque vocês podem fazer isso de casa, estudar essas temáticas, se interessar, fazer cursos, né, arrumar o LinkedIn de vocês, organizar a certificação e depois concorrer às vagas. Isso vocês fazem de casa. O gestor de processos, ele trabalha dentro das empresas, basicamente organizando os processos organizacionais, tá? Fazendo com que cada área saiba o que tem que fazer em cada momento,
né? Os salários, eles são bem bons, a empresas de São Paulo, principalmente, vem contratando muita gente, né, dessa área. O gestor de projetos é diferente, ele faz a conexão entre equipes de tecnologia e empresas, né? Uma empresa contrata uma equipe, contrata digamos assim, a Balduco agora. Eu vou falar da Balduco, que a Balduco está com um problema no site aí, que o Paulo passou a semana falando. Então, a Balduco contrata uma empresa de tecnologia. Aí tem uma equipe que vai lá e faz o site, arruma, faz não sei o que, arruma o Instagram, faz um filtro, blá, essas coisas que fazem programadores. O administrador, ele faz a conexão entre essa gente, né, da programação, com a Balduco. Ele explica aqui que eles estão fazendo, monta planilhas, faz com que eles trabalhem ao longo das semanas. Então, ele entende um pouco sobre design basicamente de produtos, páginas, entende que áreas, né, fazem dentro da programação. Cada especialidade da administração entende de algum tipo de processo. Então, pensem nisso, assim, a gente, dentro do nosso curso, e, na verdade, todos os cursos de administração, eles são deficientes em projetos e processos, porque é uma área muito, muito nova. Fazem 2, 3 anos em que bombou de uma forma impressionante, e aí gerou um catatal de empregos e ninguém sabe trabalhar, né? Então, no geral, o profissional que entende de marketing está indo para essa área. Se vocês gostam de marketing, né, se vocês entendem um pouco, deem uma estudadinha para ingressar. Pode falar, Luciano. Stephanie, só não sei se também pode ser agora, mas só que a gente, eu mesmo não entendi. Tu disseste que de repente o nosso trabalho em PDF tu acha que ele foi incompleto, isso? Só para me entender por quê. Acho que sim, porque ele para mim não abriu do jeito com que tu mostrou. Abre lá para ver o que tu enviou. E aí depois a gente verifica isso. Tá? Outra coisa também, Stephanie, com relação a essa questão que tu colocou da Movida, né, com relação à gestão de pessoas, não tem nada a ver com a escolha da empresa para... Não tem nada a ver. Mas eu achei bem interessante, porque depois eu quero ver se isso de alguma forma implica. Se lá no passivo deles, por exemplo, eles têm demanda trabalhista. Porque se eles são uma empresa, tu entendeu, Kleber? Se eles são uma empresa que tem muita demanda trabalhista, ou seja, eles estão pagando muito processo judicial, provavelmente isso é um reflexo do fato deles serem péssimos com recursos humanos dentro da empresa, entendeu? Então, por isso que eu comentei, né? Porque Stephanie, tu vê o histórico da empresa ali, a história da empresa em si, esse detalhe que tu colocaste até eu não tinha conhecimento, mas tu vê o histórico da empresa, por exemplo, ela foi fundada em 2006, tá? E ela tinha 29 pontos só de locações no Brasil e tinha uma frota de 2.400 carros. Aí, num raio aí digamos, de 16 anos, os caras, assim, tiveram um crescimento, assim, muito substancial, até foi um dos fatores, assim, que eu achei muito interessante, que ali mesmo, em 2021, foi analisar, os caras já estavam com, assim, ó, de 29 pontos, eles estavam com 278 pontos, e de 2.400 carros de frota, eles estavam com 168 mil carros de frota, né? Até eu digo assim, realmente pode até de repente ter um setor de gestão de pessoas muito ruim, mas agora o crescimento deles em 16 anos é uma coisa assim fora de série, né? A gestão de pessoas, ela não é ruim, tá? Eles fazem isso porque eles querem. Esse clima que eles implantaram de competição serve para dar lucro para eles. E aí eles provavelmente verificam que esse clima faz com que as pessoas trabalhem muito. Não é que é ruim, tu entendeu? Eu não estou fazendo julgamento de valor. É ruim para mim. Eu não trabalharia, eu acho, em um lugar assim, ou pelo menos não nas vendas, nas equipes que são assim sufocadas. Eu não estou dizendo que é ruim, viu, Luciano? Eu estou dizendo que eles provocam isso. Eles fazem isso. O ambiente de trabalho é ruim, mas até porque, pelo que me consta, assim, ó, a questão de clima de trabalho, né, vamos ser bem coerentes. O que o gestor ou administrador ele busca? Ele busca um bom clima de trabalho justamente para alcançar um objetivo maior, né, que é um resultado melhor, né? Agora, se isso aí não é algo assim que
tem uma necessidade de ter um bom clima e está alcançando o resultado. Eu estou dizendo assim, não estou dizendo que daqui a pouco se tivesse um trabalho de um clima melhor, teria um resultado melhor ainda, que já estão tendo, né? Mas o objetivo sempre é o resultado, né? Acredito eu. Ou não. Então, eu acho, pois é, eu acho que a Movida não vai mudar o clima, porque ela tem resultado. Eu acho que no momento em que ela não tiver resultado, aí ela muda o clima, na minha opinião. Eu acho que ela não vê isso como um problema, mas eu acho que as pessoas que trabalham lá sofrem sim. Eu acho que elas sofrem, né? Por exemplo, como é que eu soube disso, na verdade? Porque a Movida é cliente da empresa que trabalha o Paulo. O Paulo, meu namorado, é da área de TI, né? Já falei isso um monte de vezes. Então, eu conheço algumas empresas, assim, problemas de empresa. E essa semana ele estava lidando com os gerentes da Movida. E ele disse que ele queria surtar, assim, porque foi muito ruim. Eles gritam entre eles se xingam, é uma coisa horrorosa, assim, sabe? Eles metem uma pressão enorme. E aí eles te pedem uma coisa e tu não pode falar para outra equipe que eles pediram, porque eles ficam competindo entre as equipes, assim. Então ele achou horrível, assim, ele achou o clima tenebroso dentro da empresa, não é? E aí eu comecei a pesquisar e eu vi que tinha até um estudo de caso de uma aluna que provavelmente, eu não lembro de onde é que foi, se foi da Santa Catarina, que provavelmente deve ser alguém que trabalhava lá, que fez esse estudo de caso sobre clima e relatou. Pode falar, Luan. Não, eu ia só pegar o gancho ali do que tu estava falando, da questão. Tu falou bem exatamente o que eu estava pensando, assim, ó. Pode ser que nem o Luciano disse, eu acho que de repente a Movida ainda não está percebendo os reflexos desse clima deles organizacional, porque talvez eles não tenham chegado ainda num nível de rotatividade de pessoal que daqui a pouco essa notícia vai se espalhar e talvez os próprios colaboradores deles vão começar a pular fora do barco. Então, e assim, ó, ainda não prejudicou o financeiro, entendeu, Lu? Quando prejudicar o financeiro é que daí eles mudam. Porque, por exemplo, aí assim, o que aconteceu assim nesse caso aí essa semana passada, não me lembro o tempo aí, no último mês eu ouvi falar bastante da Movida. Acontece que aí, como eles têm projetos, assim, os mesmos projetos em equipes diferentes, mas cada um faz de uma maneira diferente, não conta para outra equipe porque quer terminar antes e tal, eles estavam tendo problema de linguagem mesmo, os projetos não estavam se conversando e aí atrasou. Né, atrasou uma sprint, que são 2 semanas de entrega de projeto, porque os projetos não conversavam. E aí ele descobriu que era por causa disso, porque cada gerente, né, compete entre si. E aí eles não. E é cultura organizacional, todos competem entre si, todos competem com o gerente de cima, porque querem o lugar do gerente de cima, não é? E aí atrasou a unificação do site deles, inclusive, que é uma coisa bem séria, porque aí a Movida, ela vende, ela aluga, ela vende, agora ela entrou com força, alugando carros para as pessoas, tipo influencer, assim. Ao invés de comprar um carro, você vai lá e aluga um BMW, uma Mercedes do ano e tal. E aí, todo ano, você vai lá e troca. E você faz contratos de leasing, contratos diferentes, né? Você não compra, né? Você paga, claro, bastante, mas como você estivesse alugando. E aí isso virou interessante para gente que tem grana, porque todo mundo sabe que comprar um carro é muito caro, porque você tira esses carros importados da concessionária e imediatamente desceu 30% do valor dos carros, colocando na garagem ali uma semana, não é? Então ficou muito interessante para as pessoas, e foi aí que ela ganhou muita grana, aliás, que vocês estavam perguntando, foi no momento que ela começou a fazer isso. E isso ficou muito forte por causa das influencers, né? É que a gente que quer mostrar que tem, né, que tem grana e tal, e aí aluga mais. Desculpa, acho que eu te cortei, Luan. Não, exato. Eu isso quer dizer assim, porque, na verdade, eu acho que a Movida ela vai ter que se adaptar na marra. Eu estava vendo agora, semana passada, acho que foi retrasada, a capa de alguma revista, não lembro qual era, assim, uma matéria da tendência na Europa já das empresas, assim, das pessoas não quererem trabalhar mais os 5 dias da semana, naquela ideia de que preserva a qualidade de vida. Então, eles trabalham 6 horas por dia e escolhem um dia da semana para folgar, enfim, e tal. Claro que isso daí, de repente, está muito longe de acontecer no Brasil, mas a pandemia também já mostrou, né, pelo ritmo que as empresas deram de trabalho remoto,
inclusive essa semana regulamentaram algumas coisas do trabalho remoto por produtividade, etc. Então eu acho que a Movida, na verdade, eles estão meio assim, eles estão na deles, né? Mas, por exemplo, se eu sou empregado da Movida, na primeira oportunidade que eu tenho de trocar para uma outra empresa que já esteja mais adequada, vamos dizer assim, aos meus valores, eu vou sem pensar duas vezes. Você sai, né? E, inclusive, o que acontece? Aí eu sei que na equipe do Paulo ele perdeu duas pessoas, porque eles negaram a trabalhar para a Movida. E vocês sabem que a área de programação é uma área absurdamente disputada, e perder 2 pessoas é muito complicado. A chance de você conseguir outras 2 pessoas é quase nula em um bocado de tempo, né? Stephanie, mas agora eu já estou quase em depressão em saber que a Movida está no lado negro da força. Então, assim, o que eu faço agora? Eu vou lá e arranco do mundo, eu vou mudar de empresa. Luciano, faz alguma Não, a gente ou a gente não perde a esperança e vamos, pela fé, acreditar que até o final do trabalho a Movida, né? Não, mas eu acho que justamente mude de vida, né? Saia do multiverso e venha para a realidade. Não, eu acho que justamente o negócio deles de terem escolhido e ter surgido esse negócio até deixa a gente curioso, sabe? Eu acho que bem boa a ideia de vocês, porque vai pegar um negócio que nem acho que a Stephanie falou, isso daí em algum momento vai aparecer lá no resultado. Tem que aparecer, não é possível. Não, esse ponto que ela levantou ali, não, a Stephanie é esperta, por isso que eu gosto dela, ela não é boba. Ela foi lá numa situação lá interessante para toda essa retórica dela, esse feedback negativo aí, tem um fundamento. Então, mas é isso que vocês vão fazer no trabalho de vocês, entendeu? Vocês vão pesquisar, vocês vão olhar com bastante calma o balanço da empresa de vocês. Eu vou abrir já aqui a do Luan, do Nubank, e aí vocês vão olhar lá questões relacionadas eu vou abrir já para mostrar para vocês. Mas, assim, como é que a empresa se relaciona, né? Como é que estão as contas da empresa? As contas estão negativas, estão positivas? Como é que ela apresenta essas contas? Eu vi ali que teve gente que pegou da internet, teve gente que pegou de jornal, tem cooperativa, tem hospital, né? OS, inclusive, eu acho que foi a Edneia, né? Do grupo da Edneia que pegou uma OS, que é uma organização da sociedade civil. Organização social, desculpa, a OCIP é a Organização da Sociedade Civil para Interesse Público. Então, assim, a estruturação é diferente, né? Mas o início do trabalho de vocês é todo igual. Vocês têm que conhecer a empresa, entender onde é que ela está situada, qual é o ramo dela, entender as modificações, principalmente, que aconteceram nesses últimos 2 anos de pandemia. O que aconteceu com essa empresa? Ela foi trabalhar remoto, ela continuou trabalhando normalmente, né? Ela vendeu sala ou ela saiu dos lugares. Isso aí, às vezes, vocês não encontram lá dentro do balanço, vocês encontram nas notícias. É por isso, assim, que fazer uma análise de uma empresa não é só abrir as contas, mas é fazer essa conexão daquilo que se diz da empresa, né? Colocar ela lá no Google, ver as notícias relacionadas a ela, porque sempre tem, né? Quanto maior a empresa, tem o vi que tem Renner também. Renner também eu tenho umas informações que ajudam, que são bem bacanas, mas eu vou fazer assim, ó. Eu vou abrir aqui o trabalho do Luan, eu tenho todos aqui abertos, inclusive, eu pedi para o Luan para abrir o dele, mas quem mais quiser que eu dê uma olhada no seu também para falar, eu vou abrir o trabalho do Luan, e aí eu vou mostrando para vocês aos poucos como é que vocês vão fazer essa primeira parte, na verdade, essa segunda parte, que é a análise visual, digamos assim, do balanço. A gente chama de análise visual, mas ela é uma análise realmente de conta a conta. Quando vocês vão abrir conta a conta dentro do balanço e vão entender o que ela está dizendo, o que ela significa, não é? Deixa eu abrir aqui. Peraí que eu não compartilhei a tela. Foi, né? Vocês estão enxergando. Eu não botei ainda a conta, mas o compartilhamento veio, né?
Opa, aqui. Então, aqui, o Luan, ele fez do Nubank. Então, como é que ele fez? Ó, ele fez direitinho como eu pedi ali, colocou, fez a apresentaçãozinha bonitinha do trabalho. Eu pedi licença para o Luan para mostrar, tá? Se vocês quiserem, vocês avisem que daí eu mostro de vocês. Eu sei que tem gente que não gosta, então eu não vou expor, até porque vocês vão apresentar no final, e aí vocês apresentem o trabalho. Mas, inclusive, ele já colocou aqui como é que vai ser o desenvolvimento do trabalho, por isso que eu achei bacana. Origem, apresentação, histórico, análise visual, depois análise do DRE, que, na verdade, a gente vai ter, que vai ser a próxima aula, que vai ser análise horizontal e análise vertical do balanço e do DRE. Vocês vão fazer os dois. É por isso que, para a maior parte de vocês, eu disse o seguinte, que eu acho que vocês precisam... Desculpa que eu tenho que abrir aqui. Que vocês precisam pegar os dados de balanço e de DRE das empresas que vocês escolheram, da empresa que vocês escolheram, e já pôr numa planilha de Excel também. Por quê? Porque para fazer análise horizontal e vertical é uma conta simples. Vocês vão ver que a gente vai aprender em 30 minutos na aula. Mas vai ficar mais fácil se vocês já colocarem lá numa planilhazinha de Excel, tá? Depois a gente vai fazer análise Pestel e daí, por último, a gente vai fazer a circulação de todas essas análises com as notícias de mídia. E até eu acho que junto com a análise Pestel tem alguns indicadores, né, que eu vou pedir para vocês calcularem. Então, basicamente, o trabalho é esse, é um baita trabalho, mas ele é feito passo a passo. É o meu cachorro que está fazendo barulho. Agora que eu notei. A gente vai fazer passo a passo, tá? Então, aqui, ele falou um pouco do Nubank. Todo mundo conhece um pouco o Nubank, porque ela é uma startup nova, né? E é um banco muito novo, que tem origem lá em 2013, né? É absurdamente novo e que já tem, então... uma cartela de clientes gigantesca, porque ele tem a inovação, né, de abrir a conta através de um aplicativo, né, e aí fazer as transações todas por ali. Aí ele colocou o histórico do Nubank também direitinho, e aqui no anexo tem todas as contas. Por que eu trouxe? Porque eu achei que as contas aqui, assim, o Nubank, ele fez um relatório administrativo que é muito bom. Ele é interativo, né, e tem todas as contas. Se vocês viram, eu acho que eu coloquei todas, né? Mas eu botei balanço, demonstração de resultado, que é o DRE, resultado abrangente, mutações de patrimônio líquido, fluxo de caixa e notas explicativas às demonstrações financeiras. Todas essas demonstrações, elas são as obrigatórias, né? Que as empresas obrigatoriamente têm que construir. E o Nubank colocou isso bem bonitinho. Aí ele colocou um relatório de perfil corporativo, não é? De como é que funciona a empresa, de como é que ele trata algumas questões aqui, principalmente sustentabilidade, colocou inclusive aqui ações relacionadas à pandemia de Covid, e aí ele passa então a colocar os relatórios, né? Deixa eu descer aqui. Aí, aliás, foi a KPMG quem fez a auditoria. Lá em contabilidade, eu expliquei para vocês que todas as empresas, né, as grandes empresas que têm mais de 2 milhões, que têm patrimônio maior do que 2 milhões de rendimentos anuais, elas obrigatoriamente precisam passar por uma SA, elas precisam passar por uma empresa de auditoria. A KPMG é uma das maiores do Brasil. Aqui o balanço, então. Aí o balanço, a cara do balanço. Eu achei maravilhoso o jeito que o Nubank colocou, e aí você vai lá, Lua, pega os dados do balanço e lança dentro de uma planilhazinha de Excel, tá? Porque daí depois, na hora de fazer análise horizontal e análise vertical do balanço, você vai precisar dos números, né? Então, você coloca as contas e você coloca cada um dos números, né, relacionados aos anos. Como vocês sabem, o balanço patrimonial, ele tem ali 2 anos correntes, porque um ano significa pouca coisa, não é? Aqui, a primeira coisa que é visível, por exemplo, no Nubank, e tem uma nota explicando, eu achei bem bacana isso, ficou lindo, sabe? Porque as empresas, às vezes, colocam um asterisco micro aqui, e aí tu cata lá, é horrível. E aqui tá muito bem explicado.
seja lá quem faça a contabilidade deles, pelo menos bem explicada ela tá. E o nome das contas não é nem um pouco difícil de entender, que é uma outra questão. Por exemplo, às vezes tem bancos que criam nomes de conta que você não entende o que significa aquilo, e isso é bem difícil. Caixa equivalentes de caixa, a gente verifica aqui um aumento expressivo, né, significativo de 2019 a 2020. Provavelmente nessa nota explicativa aqui ele vai explicar. Então, o que é que vocês vão fazer lá na análise de vocês? Vocês vão começar, por exemplo, vocês podem começar dizendo assim: se verifica lá no ano de 2020 um aumento expressivo da conta caixa e equivalentes de caixa, principalmente no que tange aqui a aplicações interfinanceiras de liquidez, né? Então, em tese, eles ganharam dinheiro em pequenas aplicações de liquidez, ou seja, rápidas, em tese. Mas eles estão explicando aqui na nota 5. Aí o Luan vai fazer isso, vai lá na nota 5 e vai ler o que eles estão falando com relação a isso. E aí ele vai inserir, né? A empresa diz que esse fato aconteceu por isso, isso e isso. Vocês entenderam? Isso é uma análise visual. Você vai olhar para as contas. Os instrumentos financeiros lá no ano de 2019 era 18.440 e agora 23. Não parece uma grande mudança, mas aqui dentro ele pode significar instrumentos financeiros derivativos diminuíram, não é? E aumentou muito relações interfinanceiras, muito mesmo. Então, de repente, dá para dar uma olhada lá na nota 12 para verificar o que foi que aconteceu. E aí, aqui, a provisão para perdas esperadas associada ao risco de crédito. Bom, de 2019 para 2020, eles mantiveram as provisões, ó. Eles fazem um cálculo de quanto eles acham que vão perder com pessoas que não os pagam, não é? E aí eles põem esse valor como uma provisão, né? Todas as empresas fazem isso, eles chamam de provisão para perdas, para devedores duvidosos, enfim. E assim por diante, ó, outros créditos aqui também aumentou, é significativo. Você tem lá um total do ativo que é um pouco maior, não é tanto, mas a gente vai ver lá na análise, aí vai servir a análise horizontal e vertical para mostrar o percentual, né, que aumenta ou que diminui. Depreciações aumentaram também, intangível aumentou, então deve ser o valor da marca, provavelmente, né? E aí a gente tem uma análise do total do ativo da empresa. É assim, conta a conta, não é? A gente vai explicando para alguém que, por exemplo, não vai pegar a demonstração e ler ou entender. A gente vai traduzir ela, né? Escrevendo, que é para explicar como é que a empresa está. Aí a gente vai ter lá, por exemplo, no passivo, depósitos e demais instrumentos financeiros. Vocês lembrando que ativo tem a ver com o quê? São os bens, né? São os bens e os direitos. E passivo é o quê? Alguém abre o áudio e me... As dívidas. Isso, as obrigações. Bens, direitos e obrigações. Então, não esqueçam disso. Lá no ativo são os bens e os direitos da organização. E lá no passivo são as obrigações. Aí tem lá receita, obrigações fiscais, provisões legais, outras obrigações, instrumentos financeiros, obrigações vinculadas a cessões, que dá para entrar lá na nota 14 e verificar o que significa isso. Obrigações de empréstimos que diminuíram, relações financeiras, depósitos, e a gente tem lá reserva de capital que aumentou um monte, eles estão ganhando dinheiro. Outros resultados, tá? Prejuízos acumulados, eles abriram uma conta ó, de prejuízos acumulados que aumentou também, mas eles criaram mais reserva. Eles estão criando reserva, aumentaram o capital social e estão acumulando um pouco mais de prejuízo. É interessante esse balanço aí da empresa. Me chamou, na verdade, a atenção que me fez escolher o Nubank, porque faz um mês e pouco eles se tornaram o 5º maior banco da América Latina. Passaram o Itaú, que era o primeiro colocado há muitos anos. Só que tem um detalhe... número de clientes, né? Financeiro. Ah. Só que tem um detalhe, eles vêm, desde que eles foram fundados, eles continuam tendo prejuízo. Eles não distribuíram o resultado ainda.
Patrimonial. E aí, daí depois daquela parte das mídias ali, eu separei já, porque eu lanço numa pastinha, eu vou pegando tudo que eu vou lendo e já vou guardando para usar depois. Então, eu já vi algumas matérias que o presidente, o CEO deles, diz o seguinte, é uma estratégia do Nubank não gerar lucro nesse momento e utilizar todo o valor que eles receberem no caso de lucros ou de investimentos, em novos investimentos em tecnologia. Então, eles estão seguindo mais ou menos o mesmo padrão da Amazon, que a Amazon foi assim também. Sei lá, os primeiros 10 anos eles trabalharam com prejuízo, porque eles reaplicavam o dinheiro em investimentos para colher o fruto depois de 10, 15 anos. Então, a estratégia deles que é essa. Só que meio que pressionado pelos acionistas, eles tiveram que dar uma mexida nesse ponto. Agora, parece que no último ano eles começaram a dar uma flexibilizada na estratégia e distribuir um pouco de lucro, porque os acionistas estavam começando a reclamar. Mas foi isso aí que chamou a atenção, sabe? Tudo bem, faz sentido isso, né? Eles estão, de certa forma, eu não sei. Eu tenho um pouco de dúvida, assim, sabe? Um pouquinho de dúvida, assim. Acho que pode ser essa estratégia, assim. Aumentou o prejuízo aqui, e aí esses 300 que aumentou, eles fizeram reserva de capital, muito provavelmente aqui, ó, 243, né? Eles aumentaram, eles tiveram mais prejuízo porque criaram uma reserva. Eles estão mantendo as obrigações, e eles têm bastante caixa, e eles estão investindo bastante, mas eles têm essa provisão aqui, ó, que essa provisão, eu vou ser muito sincera, assim, essa provisão, eu não sei se é provisão de verdade, ou se eles estão inserindo aqui em algum instrumento financeiro. Sabe, contabilidade, né? Isso me cheira estranho, assim, esse valor de provisão com um valor muito parecido com o de prejuízos. Enfim, eu até ia olhar aqui o do Itaú para verificar o tamanho da provisão. Olha, bem pequeno, me cheira estranho essa provisão deles mesmo. E aí lá no resultados não tem prejuízo, não é? Pode ser estratégia deles, pode ser. É da holding inteira. Mas assim, pode ser estratégia deles, sim, Luan, tu tem razão. Tá vendo que eu fui lá fuçar no do Itaú para ver, né, se fazia sentido. Os resultados aqui também estão negativos, ó. Só que eles fizeram bastante reserva integralizadas, integralizar ações em tesouraria, eles descontaram, então eles não deram, e o capital social é bem menor. O capital social é bem maior, então eles pegaram cerca de 500 mil aqui e aumentaram o capital social. Não sei como é que foi. Tá explicado aqui, ó, Lu, essa nota 18 aqui vai falar bastante sobre o que eles estão fazendo com o patrimônio deles, tá? Mas eu acho estranho, assim. Por exemplo, se me dissessem assim, ó, Lu, você quer investir no Nubank? Eu não investiria. Eu não investiria, mesmo sabendo que eles tentam essa estratégia aqui, porque às vezes isso aqui me cheira com começar a guardar reserva de capital e aumentar capital social, me cheira... Oi, fala, meu amor. Não, é isso que eu ia te dizer. Os acionistas e os investidores começaram a ficar meio em dúvida. Acho que começaram a ter essa mesma linha de raciocínio que tu está tendo agora. Isso às vezes cheira que eles estão guardando um dinheiro, aumentando os prejuízos, daqui a pouco vai quebrar. Exatamente. E aí você tem dinheiro lá dentro e já era, entendeu? Bancos quebram também. Isso me cheira mal, assim, sabe? Eu não tenho conta no Nubank, né? Eu nunca tive. Eu tenho conta do Itaú, por exemplo, até tem financiamento, agora não me lembro se é do Itaú, para ser bem sincera. Tem 2 bancos, assim, privados atualmente. E aqui eu acho estranho, assim, eu não sei, alguma coisa eu acho, bom, você vai pesquisar, né, e aí você dá uma olhada no que falam, no que vai falar as notícias, né, isso tudo você usa como argumento. Eu acho estranho ter tantos prejuízos acumulados, eu não sei quem levantou a mão, peraí. Luciano, pode falar, Luciano. Não, só para inteirar teu comentário sobre investimento, né? Depende muito do investimento, né? Claro que só eu menciono assim que até 200 mil reais, assim, o Banco Central ele te garante, né, o investimento, mesmo que tu faça e mesmo que quebre, né? Não tem perigo nenhum, né?
Então, claro, acima de 200 mil realmente é algo de risco, mas abaixo de 200 mil dá para fazer bem tranquilo, sem estresse nenhum, acredito eu. Pelo que eu sei, salvo que tu me corrija, não sei. Entendo, eu entendo sim. Eu não sei como é que é o Nubank com relação se eles já fazem. Eu não sei porque eu nunca Mas vi. eu não sei se banco digital está entrando nesse esquema também, porque eles não são físicos, né? Eles são digital. Tem que ter algum parâmetro do Banco Central. Eu acho que a Stephanie está falando não é do investimento de, por exemplo, assim, CDB, LCI, essas coisas. Investimento em ações do Nubank que gerem risco de quebra e tu fique com a ação, né, totalmente... Isso, exatamente. Porque eles distribuem ações e aí a pessoa que está investindo ou que investiu dinheiro nas ações, ela perde, se quebra, não é? Nesse sentido. Mas, assim, o investimento que você tem, ele é garantido depois, né, de umas quebras aí de banco pelo Banco Central. Mas depende do tamanho do investimento, não é? Tem alguns que são discutidos judicialmente, eu não sei se é a área do Lula, mas aí é uma outra questão. Mas eu diria assim, o que eu estou dizendo é, eu não investiria em ações do Nubank, eu acho. Eu teria dificuldade de fazer esse investimento por conta da conta de prejuízos, principalmente porque se eles estão, eles querem crescer e tal, peraí, bolsa não é lugar para você colocar dinheiro e esperar 10 anos para crescer, bolsa é lugar para você esperar 2 meses e retirar, 3 meses e retirar, eles simplesmente não estão, eu acho, não fui olhar como é que está a cotação na bolsa, nem olhei nada disso, né, mas falando assim do que eu penso, pode falar, quem é que abriu o microfone? Não, eu particularmente sempre tive um pé atrás com esse Nubank aí. E desde daquele estouro que deu daquela Unic, aquela que fez um rolo enorme, um estouro enorme, aí, bilionário no Brasil, né, em vários lugares, onde eles estavam também, né, não estavam envolvidos diretamente, mas eu sei que muitos pagamentos daquela, tipo pirâmide, né, aquele negócio, né, que tinha aí, era por intermédio da Nubank e tal, e aí quando estourou tudo, a Nubank procurou tirar o dela da estaca. Então, assim, eu vejo a Nubank como, sei lá, uma empresa que dá tiro para tudo quanto é lado, e como o próprio Luan colocou aí, né, ela vem numa crescente muito grande, muito rápido, né. Eu não sei, mas eu não tenho muitas informações além disso, né? Mas nunca gostei muito, nunca me chamou muito a atenção. Pois é, empresas que crescem muito rápido, a gente sempre desconfia, não é? É o caso lá da Enroll, que eu indiquei para vocês assistirem o documentário. Embora tenha acontecido lá nos anos 2000, né, já faz bastante tempo, foi um caso muito impactante, porque ele mudou a forma como a contabilidade é feita no mundo, por causa desse caso, né? E aí se criou uma lei para proteger, e a gente mudou, e aí no Brasil a gente tem agora uns 1638, que daí é uma nova legislação inteira, agora não, mas... né, de 2006 e 2007, que mudou todo o esquema contábil por conta de transações estranhas que aconteciam. É claro que conforme as empresas vão ficando tecnológicas, enfim, eu acho que isso vai ficando, né, elas vão encontrando novas formas de talvez burlar o sistema. Atualmente ele tenta, na medida do possível, com que isso não aconteça. Essa é a ideia, não é? A ideia das novas normas contábeis é evitar que isso aconteça. É por isso que ali tem um monte de demonstrações e eles são obrigados a apresentar, né? E obrigados a passar por uma empresa, que é a KPMG. Mas assim como vocês sabem, né, que, por exemplo, quando o banco lá do Silvio Santos teve problema, esqueci o nome agora, o Banco Pan. Pan-Americano. Tá? O Banco Pan, quando ele teve problema, ele também tinha uma empresa que auditava os relatórios. Então, assim, eu sei que isso é uma questão bem complicada, entendeu? De trabalhar. Porque daí, claro, se você já está sendo corrupto, você vai ser em todos os níveis e vai achar alguém para fazer o mesmo, né, em outra empresa. Mas eu acho que é bem interessante que o Luan vai analisar o Nubank, porque aí, como ele vai ler os relatórios, essa é a ideia, então, vocês vão ler os relatórios, vocês vão ler as notas explicativas, vocês vão ver lá o DRE. O que é o DRE? O DRE é a demonstração de resultado de exercício. Ele tem aqui por semestre e tem pelo exercício de 2019 e 2020, então ele é bem bacana. E ele vai dar exatamente as receitas, ó, receitas de operações de créditos, tarifas, títulos e valores mobiliários. Pequena, né? A receita dela basicamente vem de tarifas e operações de crédito aqui, ó.
E como tá? Como a receita despencou, não é? Tá explicado lá, depois você vai olhar lá, ó, Lua. E aí, despesas com juros, despesas com tarifas, né? Variação cambial, que teve aqui, né? Uma baita de uma despesa. Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito. Resultado da intermediação, outras despesas de crédito, despesas de pessoal aqui, ó, também aumentaram bastante, então significa que eles provavelmente contrataram muita gente. Isso é visto, né? Porque a gente acessa lá no LinkedIn, se vocês quiserem, façam isso. Se vocês têm LinkedIn, sigam as empresas que vocês escolheram, seja Nubank, seja Renner, o que seja. Primeiro porque vocês já veem as vagas, né? E aí daqui a um pouco vocês se interessam. O Nubank contrata muita gente e também contrata gestor de projetos, analista de marketing, pessoal que entende da área bastante, porque eles trabalham bastante com isso. E aí o resultado aqui, ó, que é negativo, ruim, provisão de imposto de renda. Será que eles estão pagando? Obrigações. Eles estão, né? Estão fazendo a provisão e pagando. Prejuízo por ação, ó. Tá ruim, né? Não é bom. Melhorou, mas tá ruim ainda. Então, as notas explicativas aqui, ó, são parte integrante das demonstrações financeiras. E aí aqui a gente tem a de resultado abrangente. Se vocês quiserem analisar também, mas eu não vou tornar obrigatória para essa tarefa, porque eu sei que isso, embora eu faça assim muito rapidamente, eu sei que vai dar bastante trabalho para vocês produzirem isso com relação aos trabalhos de vocês, não é? Aí tem, por exemplo, tem pessoal que fez aqui, ó, do Grêmio, vou aproveitar e abrir. Eu posso abrir, ó, Geisa e Francisco e pessoal? Cadê vocês? Por mim, sem problema, professor. Ah, tá. É que tem dois do Grêmio. Agora que eu lembrei, tem dois do Grêmio, não é? Tá, eu vou abrir esse aqui que estava aqui do lado. Mas assim, aí, antes de abrir, até explicando para vocês, é isso que vocês vão fazer. Essa é a análise visual que vocês têm que fazer, entendeu? Vocês têm que pegar conta a conta e verificar ali, isso aqui aumentou um monte, cara. Tava de R$50 e agora tá R$400.000. Por que esse montante aqui de dívida? Tem uma nota explicativa, vai lá ler a nota explicativa. Ah, te convenceu? Bom, para mim me convenceu, então eu vou lá e eu escrevo. Embora tenha aumentado o prejuízo, entanto, a nota explicativa diz isso. Notícias veiculadas em jornais de grande circulação colaboram, né, com a nota explicativa no Nubank e tal. Então, eu imagino, vocês entendem que vocês vão dar um parecer. Imagino que faça sentido realmente que com essa expansão eles continuem em prejuízo. Vocês me entenderam? Esse é o trabalho de fazer uma análise visual. Então, o que precisa? Precisa ter aquela base, né, de contabilidade do que é ativo, o que é passivo, não é? Que ativo vai estar falando dos bens e direitos, que passivo vai estar falando das obrigações. É preciso entender mais ou menos o que diz cada conta. Se vocês se depararem com um balanço assim, que de repente vocês digam, não tem condições, não estou entendendo nada e tal, de repente vocês trocam de empresa, entendeu? Porque realmente, por exemplo, a empresa da área de biotecnologia, que está lá na Bolsa de Valores, na ABMF, e você não entende o que diz o balanço, porque cada conta, assim, ela é muito específica. E aí você tem que pesquisar. Você pode ir lá pesquisar o nome da conta, o que está dizendo e tal. Ou você pode, desistir, eu vou lá e vou pegar uma outra empresa. Eu vou abrir aqui agora, se é que eu acho, porque eu estou com todos eles abertos desde hoje de tarde. Tem lá o histórico do Grêmio, tem lá missão, visão, valores e as demonstrações que já veio para cá. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Porque senão vocês não vão enxergar nada, né? Agora já tá bem melhorzinho. Então, lá, tem receitas, tem aqui no balanço realizado, o orçado e o realizado em 2020 e em 2021. Tem a receita bruta, tem o primeiro trimestre de 2021 e o primeiro trimestre de 2020.
E aí, o primeiro trimestre de 2021, aqui também, o realizado e orçado. Aí tem lá, melhorou de 2020 para 2021, vendas. Essas empresas aqui são, você sabe, eles são mó corruptas, né? O desafio vai ser vocês encontrarem. Mecanismos de solidariedade. O que é isso? Pesquisem isso lá, vê se lá nas notas explicativas eles falam sobre isso. Contratos de TV, eles ganharam mais. Publicidade, mesma coisa. Loterias quase perderam, ou menos, no mesmo período. Arrecadação do quadro social líquida, quase a mesma coisa. Receitas patrimoniais, royalties, diminuiu bastante. Eu não sei, Loja Mania, quase a mesma receita, o que é estranho, né? Bom, dá para comparar com 2019 para ter uma ideia, né? Porque eu achei que provavelmente deve ter diminuído muito as compras das lojas por causa da pandemia, as lojas venderam menos. Na Andradas, baixou bastante as vendas. E os contratos, mesma coisa. É estranho, né? Porque parece muito próximo os valores e muito limpo, assim. Coisas que eu estranho, assim, balanços bem parecidos, assim. Mas ok, pode ser que faça sentido. Custo de atletas, administração, serviços contratados, é tudo muito parecido. Vocês não vão ter muita dificuldade, porque vocês vão ter poucas contas ali. Aqui tem prêmios e gratificações e indenizações, que provavelmente aumentou. Benefícios, vocês não vão ter uma dificuldade tão grande de... Aí os custos aumentaram. Vocês vão ter menos dificuldade de fazer do que vocês imaginam, porque as variações elas não são grandes, mas vocês podem aproveitar para explicar as contas relacionando as notícias do clube. Eu não sei, porque vocês sabem bem disso, eu não sei, não faço a menor ideia do que está acontecendo com o Grêmio, nem com o Inter, nem não faço ideia. Ô, professora. Fale. Eu acho que uma diferença bem radical vai dar ano que vem, por exemplo. Porque esse ano eles estão na segunda divisão, então quer dizer que pode ter certeza que... Eu fico olhando... Vai ser bem radical ano que vem, pode ter certeza. Você tem que me explicar, porque eu nem sabia disso, eu acho. Não, eu entendo, provavelmente vai dar uma diferença significativa, não é? Mas ali, de repente, tem que pegar, aí vocês veem, de repente, vocês peguem um período maior de análise, né, para verificar algumas contas, porque aí é interessante que vocês tenham algum resultado, receitas financeiras, estava melhor, ó. Foi ruim já o primeiro trimestre, né? Bem ruim. Agora, aqui sim. Aqui que a situação vai ficar complicada. Esse aqui é o resultado, é tipo DRE, este trechinho aqui. Esse vai ficar complicado de analisar, porque tá péssimo. Isso deve ser em virtude disso mesmo, dele ter ido para a segunda divisão, não é? Mas assim, ó, é a mesma coisa, vocês vão fazer exatamente a mesma coisa, analisar conta a conta e verificar o que foi realizado neste período, né? Apesar de que aqui tem até a variação já, ó, eles já colocam aqui, né, para mostrar a desgraça já fica pronta para vocês analisarem, mas aí vocês vão poder abrir conta a conta e explicar, né, o que ela significa. Será que eles fazem notas? Não, né? Vamos ver. Não. Ou fazem, é porque aqui tá no trabalho, né? Não sei se eles fazem notas explicativas, depois vocês deem uma olhada para verificar se eles fazem notas explicativas. Aqui tá comparando, ó, julho, agosto, setembro e dezembro. Diminuiu, mas não muito, né? Porque tá em julho de 2021. Não tem mais novo que isso, não? Não tem, né? Não, professora.
né? Acho que a dificuldade de vocês vai ser que as contas estarão bem parecidas, né? Aplicações diminuiu um pouco. Vocês é que vão ter que, vocês vão passar um pouco de trabalho verificando o que pode ser interessante de chamar atenção. Credores para negociação, também não. Fornecedores, as contas estão bem parecidas. Provisão para compensação da arena, ó, eles fazem provisão. Mas não sei se vão conseguir continuar fazendo. Acordos. Também, mesma coisa, porque aqui tem o ativo, aqui tem o passivo, então aqui tem os bens e direitos, aqui tem as obrigações, e aí o patrimônio da entidade que está aqui, né? Resultados acumulados são negativos, ó, estão aqui. Eles chamaram de resultados, mas são prejuízos, ó, 146. Algumas reservas, reserva de reavaliação, isso é besteira, patrimônio social é nulo, porque é o tipo de empresa, não é? E o resultado do período, que é bem, já era bem ruim. Contingências judiciais é pequeno. Eles fazem duas, que não são muito grandes. Provisões para compensar a arena. Bom, vocês podem trabalhar com essas questões e explicar, né, o que significa. Acho que vocês, se para vocês também ainda não pegaram, né, a ideia de que os ativos são bens, quando vocês forem explicar, coloquem isso, né, os ativos referem-se a bens e direitos, no geral, aqui, dependendo do tipo de organização. E o passivo vai falar das obrigações, e o patrimônio líquido é o dinheiro, efetivamente, né, o que fica para a entidade. Né, ele está aqui. O melhor era conseguir este balanço aqui, referente a todo o mês, todo o ano de 2021, né, dezembro de 2020, dezembro de 2021. Mas se vocês não acharem aí, ok, vocês analisem daqui, mas partindo do pressuposto, né, que são momentos diferentes de análise, né? O ideal seria em dezembro mesmo. Apesar de que eu acho que vai chegar num valor bem parecido. É que eles não fecharam o ano ainda, professora. 2021 tá aberto. 2021 vai fechar agora, né? Quando em junho. É que assim, quando essa é a diferença, né? Se vocês pegam empresas que estão lá na Bolsa de Valores, por exemplo, aí elas já estão com as demonstrações fechadas. E porque a cada 2 meses, 3 meses, elas lançam todas as demonstrações, porque os acionistas não vão ficar esperando um ano para ver como é que está a saúde financeira da empresa, senão eles vão deixar de investir, né? Na verdade, tem empresa que a cada mês, assim, já lança informações, dependendo do tamanho dela, mas essas aí não, aí vocês terão um pouco mais de dificuldade. Eu vi que alguém pegou, por exemplo, eu vou parar a apresentação, eu vou falar um pouco por cima de algumas que eu observei ali, mas eu acho que vocês já conseguem entender, basicamente, o que vocês têm que fazer. Eu não sei se vocês têm dúvida, me perguntem, mas eu vou fazer algumas observações com relação geral, assim, às empresas que eu vi que vocês pegaram, tá? Eu vi que, por exemplo, o Ednir pegou, esqueci, ele é uma associação, eu acho, né, Ednir? E aí, assim, ó... É uma cooperativa. Aí talvez você tenha um pouco de dificuldade não de analisar as contas, porque elas são as mesmas e elas vão significar a mesma coisa, mas de catar informações da cooperativa, a não ser que você seja um cooperativado dela e aí você tem informações do que você vai lá, né, nas reuniões e tal. Aí você pode usar também. Mas senão você vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Também quem pegou de hospitais, que pegou notícia, disso que eu estou falando, notícia ou recorte de jornal, vai ter um pouquinho mais de dificuldade do que aqueles que pegaram grandes empresas, né? Quem pegou a Renner, por exemplo, a Renner, todo mundo sabe, né? As lojas Renner expandiu e ela, não sei se o processo de expansão agora já está completo, mas ela abriu lojas no Uruguai e ela está tentando, né, ampliar os negócios e tal, ela vem num crescente aí de vendas online muito bom, ela criou um aplicativo próprio, uma forma diferente ali inovou com relação à tecnologia e ela se deu muito bem. Pode falar, Kleber. Não, só para pontuar com relação a esse projeto de expansão da Renner, a princípio está para se abrir uma filial em Cachoeira, né? Inclusive está em obras o espaço,
né, nessa perspectiva. Não sei se vai se consumar, mas existe o projeto desde o ano passado, ano retrasado. Bacana. Eu não sabia disso, na verdade. Ou eu acho que eu li no 24 horas aquele que vocês têm, né? Eu acho que eu li isso, verdade. Mas eu não, mas assim, que eu me lembre, assim, ela inovou bastante na área de tecnologia, nos vendas online. Foi ali que ela acabou ganhando muito mercado. Porque aí, quando veio a pandemia, a maior parte das lojas, né, dos shoppings, fecharam por muito tempo. Mas as empresas que conseguiram manter, e aí mantendo as vendas online, e aí, como é que tu é uma empresa que mantém vendas online? Ninguém pegou, né? Mas eu gostaria por exemplo, de empresas que eu gostaria de ver análise, Mercado Livre, a Amazon, por exemplo. Mercado Livre e a Amazon viraram grandes potências de venda, porque fazem uma logística muito boa, né, de entrega, então eles entregam rapidamente para o cliente e geraram uma confiança das pessoas, né? Compro quase tudo no Mercado Livre. Todos os dias chega alguma coisa do Mercado Livre. Quando eu digo quase tudo, é quase tudo mesmo. Tipo, eu compro amaciante, Omo, eu compro Omo, sabão líquido, eu tô falando da marca, né? Eu compro castanha ou amendoim pelo Mercado Livre, né? E aí, porque atualmente eles têm preços melhores, pelo menos aqui em Porto Alegre, né? Porto Alegre é complicado porque uma das capitais com maior custo de vida, eles têm preços melhores e eles vendem absolutamente de tudo, não é? O ruim, já te passo a palavra, tá, Ednir? O ruim, eu acho, né, às vezes, quando eu faço essas compras, eu me dou conta, é que pequenas empresas obrigatoriamente tiveram que se adequar às vendas no Mercado Livre, na Shopee, né, na Shein, todas essas, ou elas acabam perdendo o mercado, porque os produtos são bem mais baratos, né, eles entregam rapidamente, e às vezes, muitas pessoas, eu, por exemplo, eu não tenho tempo, né? Eu não gosto de ir no shopping, eu tenho pavor, ódio mortal de ficar andando em shopping, circulando, eu não gosto. Eu vou para fazer alguma atividade, tipo cinema, levar minhas crianças para brincar, e eu volto. É rápido, assim, eu não gosto. E eu acho que mudou, assim, um pouco a forma com que as pessoas veem o acesso às compras por conta disso. Eu não sei como ainda é a logística nas cidades do interior, eu não sei se ela ainda é prejudicada, mas, por exemplo, aqui em Porto Alegre é muito comum. Eu compro o meu shampoo e condicionador lá no Mercado Livre hoje, acabei de comprar, chega segunda-feira, sabe? Provavelmente chega mais rápido do que se eu comprasse, porque eu ia deixar na minha lista de compras uns 3 meses até me lembrar que eu precisava, até que acabe esse. Pode falar, Ednir. Se pegar, tipo, as lojas americanas, eles investiram bastante no site deles, que nem as empresas estão investindo. Eles entregam as compras em casa, faz todo no aplicativo. Exatamente. Uma que seria interessante também de analisar a Magazine Luiza, porque a Magalu, ela teve uma queda de vendas bem expressiva o ano passado, né? Ela vinha num crescente por muito tempo e ela começou a ter problemas com relacionamento com o cliente. E eu vou dar a minha opinião de quem comprava na Magalu. Eu acho que ela partiu muito para marketing, propaganda, né? Enfim, colocou ela como a cara da empresa e ela esqueceu que as pessoas compram na Magalu não porque ela faz marketing, mas porque os produtos eram bons e chegava rápido. E aí agora, sempre que você compara assim, Magazine Luiza, Amazon, Mercado Livre, ela perde, ela tem produtos que ou são mais caros ou demora mais para chegar, né? E aí é o mesmo produto, porque você vai lá, olha TV, não sei o que, blá blá blá, sei lá, qualquer produto, entendeu? E aí ela acabou perdendo o mercado. E se vocês forem olhar lá as demonstrações da Magazine Luiza, vocês vão ver que é uma perca, inclusive, expressiva e significante, que deve provavelmente, muito provavelmente, deixar os funcionários apreensivos. Eles precisam logo criar centro de distribuição, como fez Mercado Livre e Amazon, né, para distribuir os produtos, porque eles confiam nas pessoas, eles viraram intermediários, eles confiam nas pessoas, e isso é um problema nas empresas que entregam, e nem sempre elas têm, né, isso,
a Amazon, por exemplo, porque a Amazon e Mercado Livre tem centro de distribuição. Vocês fizeram logística, sabem como é que funciona, não é? Então, algumas lojas já ficam com os produtos no centro de distribuição. Eu comprei essa semana alguma coisa, não me lembro o que foi mais, mas eu comprei um dia, no outro dia chegou, exatamente no outro dia, porque provavelmente estava perto daqui, estava no CD e chegou aqui. Então, assim, ela vai cada vez mais tendo menos problemas com o cliente, aumentando o mercado. Quando você cancela produto ou quando ele vem com defeito, é muito fácil de você devolver. Eu lembro de quando, não sei se vocês lembram, de uns anos atrás, quando você comprava Americanas, Magazine Luiza, era um horror quando o produto vinha estragado. Era um horror, era uma coisa horrível. Era a mensagem para 150 milhões de pessoas, né, provando que você mandou no tempo, nos 7 dias que você tem ali, para eles te mandarem alguma coisa e você ter que lá nos Correios levar a droga do negócio. E aí, sério, eu comprei aquário, porque meus filhos queriam ter peixes, né? 2 vezes o aquário veio quebrado, até que eu desisti, fui lá na Cobase comprar um aquário, mas assim, 2 vezes veio quebrado e era Americanas, e foi um horror para fazer a troca. E a segunda vez, eles me deram ainda um vale, e eu não queria, porque eu já estava furiosa, e eu disse, eu não quero comprar aqui. Eu não quero vale, eu quero que vocês devolvam o dinheiro, e eles não deram. Então, assim, o relacionamento era muito ruim na época. Aí, ali, Mercado Livre, você coloca, quero devolver o produto. Sim. Aí, o cara vai lá, aceita, eles te mandam sim, 2 dias depois, uma etiqueta, você cola, larga no correio, não precisa pagar nada, você não precisa se estressar, e aí o produto volta. Eles reembolsam direto para você. Então, assim, essa facilidade de relação com o cliente vai fazer só com que eles cresçam, não é? Renner se preocupou bastante com isso, né? O aplicativo tem uma interface diferente, porque ele era muito ruim para visualizar, muito problemático, assim. Tem aplicativos que têm interface ruim, assim, eu acho, né? Shopee, eu acho interface horrível ali. Vem 400 milhões de produtos. Eu só consigo comprar alguma coisa muito específica lá, senão eu fico com raiva, eu não tenho paciência para aquilo, assim. E eles misturam, eles não entendem bem, assim, a tua necessidade. Mas eles vendem um monte, né? Vendem um batalhão, não é? Deixa eu ver aqui mais. Enfim, tem várias empresas, mas aí vocês pensem o seguinte, em função dessa mudança, né? O que mais precisa é que as empresas tenham tecnologia, ou seja, efetuem a venda. Virou o foco das empresas. O foco das empresas é ter uma interface boa com o cliente, né? Uma interface decente. Aí, por exemplo, eu até recebi umas propagandas da Balduco, né? Sobre, sim, poluição visual. O aplicativo da Shopee eu acho horrível, assim. Me dá uma raiva só de abrir ele, porque muita coisa. Aí eu pesquiso alguma coisa e se é o que eu quero, eu já compro, porque eu não quero ficar ali muito tempo, assim. Eu acho ruim, eu acho péssimo. Esqueci até o que eu estava falando agora com vocês. Me fugiu. Estava falando de interface, estava falando da importância da tecnologia. Pode falar, Luan. Essa questão do Magalu que tu estava falando da logística, eles estão ligados, né? Porque eles são uma das empresas que está na linha ali para abocanhar os Correios quando for a privatização dos Correios. A estratégia do Magalu é abocanhar os Correios para utilizar eles alguma coisa eles vão ter que fazer, porque eles perderam muito mercado por causa da logística deles, que é muito ruim, a entrega é muito demorada, e as pessoas têm pressa, né? As pessoas mais do que nunca adquiriram essa pressa de ter produtos que cheguem amanhã, que cheguem depois de amanhã e que não se espere 3, 4 meses, não é? E essa questão que tu falou, que é muito importante, e o Mercado Livre, né, está na dianteira com relação a isso, a Amazon também está muito bem, é essa questão da logística reversa, né? Porque existe muito problema nessas compras online, de vir coisas com defeito, de vir a numeração tamanho errado, então essa logística reversa de troca, de devolução, é uma crescente cada dia maior, e quem está andando na frente nisso aí também está ganhando muito, está abrindo mais o leque de clientes, né, satisfeitos. E agora o Shopee também, eles fazem uma estratégia que é mais ou menos parecida com o Mercado Livre, que é assim, ó, tipo, no Mercado Livre eu compro, vamos supor, e daí aparece ali
30 dias, se você não gostar do produto, você quer o seu dinheiro de volta. Quer dizer, é um terceirizado lá vendendo dentro do Mercado Livre, mas quem garante é o Mercado Livre. Isso dá uma credibilidade. Sim, E o Shopee ele só libera o pagamento do fornecedor se eu der o meu feedback lá de que chegou tudo bem, que está tudo certo. Aí, pelo menos na compra que eu fiz, foi assim. Então, eu fiz uma vez só também porque eu achei o Shopee muito complicado. Mas quando eu comprei foi exatamente isso. Chegou o produto, era internacional, daí quando chegou, eu tinha que dar lá o ok. Tipo, tá, recebi, tá tudo ok. Aí eles liberam o pagamento para o vendedor. Senão eles não liberam, eles já ficam com aquele dinheiro bloqueado para me devolver. E eu acho que o problema da Americana, Submarina, essas lojas assim, eu gosto de comprar deles, mas o problema deles, que eu acho que é o que tu está relatando, é isso. Na hora de vender uma maravilha, milhões de opções, de ofertas, não sei o quê. Mas aí na hora que tu vai devolver, tu parece que tu fica no vácuo. Porque tu não tem essa garantia de que eles vão te devolver. Todo o processo de reverso deles é no aplicativo. Às vezes aquele prazo que eles te dão extrapola, aí tu tá falando com um robô, tu já não sabe se o robô registrou, teu negócio já não registrou, e aí tu fica naquela dúvida, tá, e se eu perder meus 7 dias, daí vão alegar que eu perdi os meus 7 dias, aí tu começa a entrar em parafuso, porque aí tu não sabe o que tu faz com o negócio, tu liga no 0800, eles estavam agora na pandemia com o 0800 desligado, então eles estavam atendendo assim, o filtro do filtro do que eles já não atendiam. Então tu fica naquela, né, ué, tu compra uma coisa ali, daqui a pouco tu não tem garantia nenhuma. E o Mercado Livre, por incrível que pareça, que logo assim que eu conheci o Mercado Livre, que era uma coisa para mim, era uma novidade, assim, era meio nebuloso. Era aquela coisa assim, tipo, parece que tu vai comprar e vai levar um golpe. E hoje eu tenho muito mais segurança de comprar do Mercado Livre do que de uma outra loja dessas mais tradicionais, tipo Americanas, Magazine, porque eles fizeram uma salada de fruta com essa história do marketplace, né? Também essas lojas, elas tentaram entrar nesse ramo do marketplace, que eu acho que quem inventou isso, na verdade, foi o Mercado Livre, porque o Mercado Livre sempre fez marketplace, né? E eles tentaram entrar, e às vezes é um catatal, porque assim, tu fala, aí eles te direcionam pro vendedor, que não é aquele vendedor, que é o fornecedor, que não sei o que tem que te devolver o dinheiro, e vira uma miscelânea, assim, que tu já nem sabe mais com quem tu tá falando. Então, aí tu compra o produto Americanas, vem a nota do João da esquina, aí tu liga no João da esquina, é um MEI, e aí, sabe, tu fica assim, sem saber o que fazer. A interface está péssima e eu acho que às vezes os problemas eles são facilmente resolvíveis, né? Eu acho que assim, uma coisa que o Mercado Livre faz que é ótima é que é pedido a pedido, né? Que você funciona. Você abre o pedido, olha ele, se você tem reclamação, você reclama na hora, é tudo na mesma interface. E é isso que falta em Americana, Submarina e tal, porque não tem ali na mesma interface do pedido, a opção de você ficar relatando e tal. Chega um momento que ele manda mensagem e essa mensagem some, ela não vai para o teu e-mail, ela não aparece em lugar nenhum, e ali é que dá o problema. E aí é desgastante para a empresa, porque daí ela vai para onde? Vai lá ter negativas no Reclame Aqui, daí ela vira uma empresa que tem um monte de negativas, aí as pessoas fazem o quê? Vão lá no Instagram dela, aí você abre a empresa no Instagram e é virado em reclamação, as pessoas só reclamam da empresa, é por causa disso, né? Analise, inclusive, as redes sociais das empresas que vocês escolheram, é bem bacana para saber a estratégia, porque o feedback das redes sociais, né, de vez em quando eles deletam comentários, mas no geral você tem alguns feedbacks bem sinceros, assim, relacionados às empresas, e isso é bem importante, não é? E para as empresas também é importante. Analisem coisas do tipo assim, coloquem o nome da empresa lá no Google e verifiquem o site da empresa. Quando é que ele aparece, né? Que momento que ele aparece? É a primeira, ele aparece como primeira opção, é a 10ª opção. Se ele aparece como 10ª opção, olha bem que interessante isso. Provavelmente a empresa estava com problemas na área de tecnologia, porque ela devia manter o site dela de forma... Se você coloca lá Balduco, a Balduco tem que ser a primeira a aparecer, se você quer comprar. Se ela não está aparecendo, a Balduco está com problemas. Deixa eu ver se a Balduco continua com problemas. Aliás. Balduco. Páscoa Balduco, agora subiu. Loja Balduco, agora subiu. Mas final da semana, depois sai Balduco. Ok? No início da semana ela não estava nem na primeira página. Você tinha que abrir a segunda página para ver os itens, porque primeiro aparecia Mercado Livre, não sei o quê, e todo mundo que vendia. E a loja Balduco, ela vende seus produtos. Ela tem a loja Balduco que vende produtos para pessoa física e que vende para pessoa jurídica. Eu também não sabia disso, eu fiquei sabendo dessa semana, porque a Balduco está com problemas, e aí eles estão fazendo a união de sites e tal.
E aí, hoje, ontem, eu acho, o Paulo estava falando bastante do site da Balduco, e ele estava fazendo análise do site, e ele me explicou isso. E eu não sabia, como administradora, o que fazia com que o site subisse ou não. Ele me explicou enfim, as questões relacionadas ao que você insere dentro do site. Por exemplo, quanto mais vocês colocam a palavra panetone, mais sobe. Você constrói casa. Se você escrever 2.000 vezes no site, a chance de você subir na busca do Google é bem maior. É assim que a busca do Google sobe as palavras-chave, não é? E a Balduco estava com um problema simples assim. E fora que ela está com problemas de vendas também, porque as vendas estão indo para clientes errados, eles estão com bastante problema. Mas, voltando então para a nossa análise, tá bem? Vocês vão agora analisar, abrir o balanço um a um, conta e explicando, né, o balanço e o DRE. As outras demonstrações é opcional, vocês decidem se fazem ou não. Vocês podem, eu não tenho, eu acho que é muito complexo, um a um, eu vou analisar, sei lá, 5 contas de ativo, 5 contas de passivo, tudo bem, mas façam com empenho, escolham contas, né, que tenham ali uma diferença significativa, ou que chamem atenção pelo nome, né, ou que de alguma forma vocês saibam que significa alguma coisa diferente para a empresa, façam análise. Peguem o balanço e o DRE e coloquem dentro de uma planilha de Excel, tá? Porque a próxima parte do trabalho vai ser análise vertical e análise horizontal de balanço. Então, para isso, é preciso que vocês tenham ele já planilhado para ficar mais fácil de efetuar a análise, tá? Com relação a essa análise, que é o próximo passo, vocês estão tranquilos para fazer ela? Não. Olha lá o Kleber, não. Mais ou menos. Então, ó, comecem a fazer conta a conta, assim como eu fiz ali mostrando para vocês as do Luan. E se vocês tiverem muita dificuldade ou não entenderem uma conta ou não acharem as notas, vocês podem me chamar para trabalhar com vocês a empresa de vocês, tá bem? Mas, olha, não me chamem 2 horas antes de entregar o trabalho, porque daí eu vou fingir que eu não vi a mensagem. Me chamem um pouco antes, me deem, né, um tempo para organizar. Eu vou precisar de aula de reforço aí, nesse troço aí. Tem de contabilidade. Eu coloquei todos os vídeos das aulas para vocês reverem. Isso é que acontece quando as aulas são remotas, o professor grava a aula, eu fico até 1 da manhã gravando aula, para vocês não assistirem. Todos os dias. Eu assisto, e daí dá umas 2 eu fico assistindo. As crianças dormem. Eu preciso que meus filhos durmam, aí eu desço e gravo aulas aqui das 10 até 11, meia-noite, fora o que eu trabalho de dia. E aí vocês não veem, tá, Kleber? Às vezes você pode... Talvez você tenha visto todos, mas eu sei que vocês não veem, porque tem um monte de gente que me faz perguntas, por exemplo, como é que faz o trabalho? Mas como que tu viu se tá lá, se eu disse na videoaula o que tinha que fazer? Então você não abriu a videoaula, porque tá escrito lá exatamente o que tem que fazer, ou tá escrito tá dito na aula, tá bem? Para o pessoal que não entregou essa primeira parte, vocês vão entregar na segunda parte, a primeira e a segunda. Todo mundo vai entregar a primeira e a segunda parte, tá bem? Mas vocês não terão nota da primeira. Por quê? Porque eu acho injusto com os colegas de vocês que cumpriram o prazo. Tá? Então, vocês não terão, mas vocês têm que caprichar na segunda, tá bem? Para ficar com uma nota boa, né? Para depois não ficar em recuperação, tá bem, pessoal? Não é difícil fazer essa análise, vocês veem que ela não precisa de grande base, assim, administrativa. Precisa entender o básico da contabilidade e conta a conta com relação ao setor que vocês escolheram. É bem tranquilo. Se tiverem dificuldades, aí vocês me chamem, tá bom? Tá, então já fica aí, nem vai, então. Já vou chamar. Stephanie, é para entregar quando isso aí? Eu coloquei lá. Teu balanço não vai fechar. Como assim o teu balanço da tua empresa? Não, professora, eu só escrevi assim que eu já vou iniciar com um passivo. Porque tu não fez. Tu não fez. Tu já tá me vendo. Tá bem, achei. Eu já pensei que tu tinha pegado uma empresa quebrada. Às vezes tem.
o prazo está lá no Moodle, eu fechei ali o meu, mas é assim, se é semana que vem a aula, que é dia 7, dia 8, o prazo deve ser, eu devo ter colocado lá até dia 15. Na verdade, tem mais prazo, porque dia 15 é feriado, eu coloquei lá. Eu acho que eu coloquei Isso, até é isso aí. Isso, eu botei lá. É 20 e poucos lá. Isso, exatamente. Tem mais prazo, porque dia 15 é feriado, então tem mais uma semana. Então, vocês têm tempo, a análise vai ficar maravilhosa. Tudo certo, professora, tudo certo. É que eu demoro até pegar, né? Então, como já passei dos 40, aí até chegar na aula demora um pouquinho. É só no tranco agora. Sim. Não, tudo bem. Viu, professora? Sim. Eu peço desculpas aí, mas eu não fiz a primeira parte. Eu trabalho com as cooperativas da agricultura familiar, então eu fiquei contente que eu não preciso necessariamente pegar um balanço dessas grandes empresas que está disponível aí na internet. Posso pegar de uma cooperativa que a gente trabalha Sim, e fazer uma análise do balanço deles, isso? Isso, perfeito. Então, na primeira parte do trabalho, você vai, para quem não fez, né? Primeira parte do trabalho, você viu ali, reveja essa minha aula, que você vai ver que eu mostro o trabalho ali do histórico, né? Faz o histórico, fala a empresa, coloca o balanço e agora vocês vão fazer a análise, né, conta a conta, explicando o que é a conta, o que ela significa, as variações, né? Daí vão ter algumas empresas que têm variações assim bem impressionantes, que podem indicar alguma coisa muito diferente, outras que nem tanto, mas o interessante é que vocês analisem, né, e compreendam o que significa, né, essas contas, estes números dentro do balanço das organizações, é isso. Tudo certo, não é que não estava nas minhas provisões essa perda aí, um desconto aí, não, professora? Não estava provisionado essa... Contem que vocês tirem uma boa nota depois, não é? Mas eu preciso fazer isso, porque senão, porque esse trabalho, ele é assim, ó, ele é contínuo, né? Aula, então não adianta eu não cobrar. Eu vou sempre corrigir antes da aula e vou trazer como exemplo trabalhos, e assim a gente vai indo, porque aí facilita também na aprendizagem, né? Porque vocês já têm o feedback na hora e vocês sabem se estão fazendo ou não, né? Seguindo ou não o melhor caminho, tá bem? Sim. Mas, professora, eu admiro muito os estudantes da UERGS que fazem 5 disciplinas. Como que eles arrumam tempo, né, para fazer isso aí? Da meia-noite às 5, às 6. Mas isso não é humano, professora, não. Nós temos que querer pensar o nosso modelo de aula. Não, sério mesmo. Você sabe que eu fui aluna da UERGS, né? Sim. E eu fui aluna da URGS simultaneamente. E eu trabalhava 6 horas todos os dias. E eu fazia no último ano, na verdade, eu fiz o mestrado e o último ano da URGS. E no ano anterior eu fiz a URGS e a UERGS simultaneamente e eu queria terminar. Sim. Eu fazia 15 disciplinas por semestre, 7 em cada uma para terminar. E eu terminei e eu fui laureada na UERGS. Significa que tinha mais de 90% de A. Então, vocês não podem dizer que não tem tempo. E eu ainda tinha empresa, porque eu sou sócia do meu ex-marido, né? E eu tinha que trabalhar com ele. Então, aqui em casa, a minha mulher, que é minha sócia aqui. Eu pego o dinheiro dela, essa brincadeira. Não, então, viu, professora, é o seguinte... Vocês não podem... Todo mundo aqui que me acompanha sabe que a única coisa que vocês não podem reclamar é de falta de tempo. Porque eu faço 1 milhão de coisas e dá tempo. Professora, também terapia, que é importante, né? Para não alucinar demais as pessoas que conhecem. Mas fora aí, dá tempo. Dá tempo de não, tudo bem. Eu sou estudante de administração desde 2016 aqui na UERGS. Faltam umas 7, 8 disciplinas, né? Eu aproveitei algumas, né? Aproveitei várias. E só que nos tempos idos aí eu fazia administração, fiz uma pós na UERGS, fiz mais 2 pós fora da UERGS, né? Então eu acabei assim me cansando um pouco. Mas eu vou tentar ver se eu vou conseguir suprir aí, agora que você me falou que pode ser uma cooperativa, porque já fica mais... Claro que seria legal eu fazer do Grêmio, que eu não sou fã de futebol, fazer para a gente entrar numa outra seara também. Mas como é de uma cooperativa, eu vou aperfeiçoar também. Se pode ser de uma cooperativa, eu posso aperfeiçoar também o meu trabalho, aí eu fico mais afim aí. Valeu, professora, muito obrigado. E vamos tentar fazer, então. Imagina. Obrigado, colegas, por terem me ouvido aí, né, tio? Tem alguém que é de Erechim aí ou não? Tem alunos de Erechim, sim, eu acho. Okay. Tem Encantado.
Alguém eu conheço aí. O Rafael, ó, é de Erechim, Rafael. E a Então, Gabriela. eu devo conhecer. Erechim Encantado. Isso. A Maria. Isso aí. Muito bem. Tá, pessoal, se vocês tiverem dúvida, vocês não hesitem em me chamar, tá bem? Eu vou, essa aula ela vai ficar gravada, só leva um tempinho, porque o Drive leva um tempo para gerar o vídeo, daí eu tenho que subir no YouTube e depois eu publico para vocês. Mas ela vai também para lá, tá bom? Qualquer coisa me chame, a gente podem colocar dúvidas ali no grupo, enfim. Tá bom? Oh, beleza, parente. Isso aí, obrigado. Tem o meu primo aí. Tá. Tá bem, então, pessoal. Beleza. Um bom final de semana para vocês. Eu esqueci de interromper até. Um bom final de semana e qualquer coisa.